Então meu nome é Yara, Yara Gualda Carneiro. Eu me formei em 1977. Eu comecei a minha carreira com a formação em psicanálise, né? Compreendi bem cedo assim que a faculdade ela te forma como psicólogo, mas te oferece muito poucos recursos para você ser psicoterapeuta. A psicanálise para mim não me ofereceu os recursos que eu precisava quando eu trabalhei no meu primeiro trabalho, que foi com crianças em situação de risco. Trabalhei 11 anos no estado, aí saí do estado por entender que não tinha muito sentido aquele trabalho ali, né? Entendi que a política melhor não era a política do menor, mas ter uma macro política. Então, em função disso, eu saí do estado e fiquei procurando uma abordagem que de alguma forma fizesse mais sentido para mim, até que eu encontrei a Gestalt, que é uma abordagem que me possibilita um encontro mais próximo com a pessoa, né? Durante um tempo, quando eu saí do estado, eu vivi um processo de uma conversão, né? Eu me aproximei de uma comunidade evangélica, e nessa comunidade eu fiz um trabalho voluntário, e eu comecei a me dar conta que ali, sem as amarras que a psicanálise me propunha, né? Do não envolvimento, sem as amarras de não entrar tanto na vida do paciente, eu consegui resultados surpreendentes no sentido da saúde emocional. Isso fez com que eu me ficasse muito à vontade de buscar em outras abordagens aquilo que de alguma forma eu sempre buscava, que é ser um elemento, ser um instrumento de fazer com que a pessoa viva melhor com os seus desacordos internos, né? E eu fui buscar na Gestalt ter muitas outras ferramentas para conseguir o que eu tenho conseguido hoje. A Gestalt ela tem princípios que norteiam o trabalho, que são incríveis para mim, né? Por exemplo, a relação é uma relação horizontal. A relação é uma relação horizontal no sentido de entender que a pessoa que está ali, ela sabe muito mais dela mesma do que eu próprio. Então, eu como terapeuta, eu tenho a função de ser mais ser um catalisador e não ser um elemento que realmente desperta uma reação, né? Então, quando eu estou com alguém, estou a serviço. Eu não tenho poder. Não é uma relação onde eu tenho poder e alguém simplesmente vem para ser modificado, né? Tanto é que normalmente a gente começa um trabalho sempre, e quando o paciente não sabe disso e não está acostumado a isso, a gente sempre busca o que ele quer, né? Qual é a necessidade dele, né? Por exemplo, se uma terapia realmente funcionasse, no que você seria diferente? No que você, né? O que você está precisando nesse momento? A partir da necessidade dele, a gente vai atrás, né, de ver aonde foi que ele se interrompeu no crescimento para não poder estar fazendo frente à necessidade que ele tem nesse momento, né? Essa relação horizontal é uma coisa que me chama muito a atenção. Então, eu posso ser eu mesma, eu não preciso ser uma tela de projeção como inicialmente a gente na psicologia tradicional se propunha. Eu posso ser eu mesma, eu posso também falar de mim em alguns momentos. Não que esse seja o alvo, mas até como uma forma de mostrar para a pessoa que eu também sou vulnerável, que eu também tenho necessidades, né? Eu não preciso ser uma fantasia, eu posso ser eu mesma. Então isso para mim é fantástico. É uma relação, a gente busca autenticidade. O Fritz dizia, né, que quando ele melhor trabalhava, ele era mais ele mesmo. E ele buscava isso. Ele achava que o ser autêntico
é fundamental. O ser autêntico é contagiante. À medida que você é autêntico, você contagia o outro a ser autêntico. E ser autêntico é alguém que conhece as suas necessidades e sabe como suprir essas necessidades. Uhum. Yara, então assim, numa questão em relação ao caso Catarina, a gente estava trabalhando ele, a gente vê que ela tem algumas angústias, alguns traumas no decorrer da sua vida, e a gente queria saber assim, como que a Gestalt trabalha com a história do seu paciente, como que acontece isso? Tá. Na verdade, a Gestalt surge, né, num momento onde o ambiente era praticamente psicanalítico e behaviorista, né? Ela surge dentro do contexto da terceira força, né? Dentro desse contexto de ser uma psicoterapia mais humanista, fenomenológica. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, não levam em conta isso até mesmo dentro do mundo de alguns gestaltistas. Eles não levam em conta o que o Fritz já sabia. O Fritz, ele conhecia, ele era um médico, ele era psiquiatra, ele conhecia a medicina da época, ele conhecia a psicanálise, então ele propõe uma prática diferente. Então hoje não é estudo, a Gestalt ela não desenvolveu uma psicopatologia própria. Isso porque, de alguma forma, já existia a psicopatologia conhecida pela psicanálise. Hoje, né, isso não é da Gestalt, isso é dos movimentos que têm acontecido agora, né, que mostram que aquilo que naquela época se chamou histeria, que o Freud chamou de histeria, hoje a gente sabe que é próprio daquilo que seria, que a gente chama às vezes de estresse pós-traumático, aquilo que a gente chama hoje de transtorno do pânico, às vezes aquilo que a gente chama de ansiedade generalizada, né? Então, na verdade, hoje a gente não vê isso da forma como Freud colocava, como ele colocou, como algo, né? Como seria ele colocou isso como sendo uma projeção, né? De um comportamento sexual inibido, né? E não é assim que eu trabalho, mas isso não é exatamente da Gestalt. A Gestalt, na época, o Fritz, o que ele fez? Ele não entendia o Édipo da forma como o Freud entendia. Ele trabalhava com a ideia de que esse organismo, né, de que essa pessoa tinha um organismo que não conhecia bem as suas necessidades, né? Por não conhecer as suas necessidades, ela projetava, né? Ela colocava como necessidade algo que não era necessidade. Então, eu estou deslocando, eu estou colocando, né, como um distúrbio psicossomático, né? Essa que é a Caterine que faz a paralisia, não é? Ela faz a paralisia ou ela faz... Eu não lembro qual sintoma que ela faz. Ela apresenta angústia, os sintomas que ela apresenta são sintomas de angústia, de ansiedade, por conta de um acontecimento que aconteceu na família dela, né? Onde ela vê o tio tendo relações sexuais com a prima. Tá. Se não me engano, ela tinha tonturas também, né? Sim, então é toda uma relação de... Então veja, o que o Fritz vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que a gente precisa, no nosso desenvolvimento, desde de 0 até 6, 7 anos, que é o marco que basicamente todos os terapeutas colocam, ele diz que nessa fase a gente precisa ser educado do ponto de vista emocional. O que significa ser educado do ponto de vista emocional? Significa que eu preciso aprender a expressar no meu aparato físico raiva, tristeza, medo e alegria. Tá? Então, quando eu tenho raiva, eu preciso mostrar que eu tenho raiva. O que o processo de socialização faz, né? Menino bonzinho não briga, menina boazinha não bate, né? Ou eu vivo com pais tão paralisados que nunca mostram que tem raiva. Então, o que eu faço? Eu reprimo, eu guardo a minha raiva. Tá? Eu não mostro a minha raiva na hora certa, com a pessoa certa, pelo motivo certo.
né? Ou eu aprendo a não ter medo, né? Não. Medo não é coisa, não, você tem que ser forte, você tem que ser valente. Então o que acontece? Eu nego o meu sentimento. Ou eu vivo num lugar onde é proibido rir, então eu não expresso minha alegria, ou não expresso minha tristeza. Não, o menino não chora, tá? Quando essas emoções, que são básicas em todas as culturas, elas não têm condições de ser canalizadas, de ser colocada para fora, eu vivo o outro lado, que seria a ansiedade. A ansiedade, então, seria algumas dessas emoções básicas que não foram expressadas na hora certa, com a pessoa certa, pelo motivo certo. Isso por a gente não ter modelo em casa. Famílias, por exemplo, os alemães, né, os japoneses, de forma geral, são culturas que expressam muito pouco emoções. Então, de forma geral, os anglo-saxões, né, são pessoas que guardam muito as emoções. Então, são pessoas que vêm para a vida meio robotizadas. Então, é muito fácil você ter a angústia, ter a ansiedade, não sabe porque você está sofrendo. Aí eu vi que uma das perguntas de vocês é como a gente trabalha com ansiedade, né? Então, do ponto de vista gestáltico, nós não vamos trabalhar com ansiedade. Nós vamos buscar, porque a ansiedade, ela é a negação, ou ela é a não liberação, a não expressão, na verdade, a não expressão dos sentimentos que são básicos, que seriam basicamente esses 4. Tá? Então, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar qual o sentimento que está sendo negado, qual o sentimento que não foi expressado, qual o sentimento que não está podendo ser expressado. Via de regra, na nossa cultura, a gente nega a raiva e nega a tristeza. Tá? A gente é muito mais chamado a expressar alegria, a expressar alegria, a expressar o amor romântico, né, do que a raiva e o medo. Não sei, não sei se responde essa pergunta. Isso, nossa, já me matou 2 perguntas. Mas então tá. E a gente queria saber também, como que é o passo a passo do tratamento da Gestalt? Como que funciona? Então, o Fritz foi o primeiro a ter a coragem de abolir aquilo que se chamava, né, a teoria do instinto, né? Ele falou, olha, esse instinto é algo que está muito distante, né? Então ele tirou, né, o conceito de instinto, e ele começou, e ele entendeu o ser humano, entendeu a pessoa como um organismo vivo, colocado dentro de um ambiente que precisa viver equilíbrio, que precisa fazer homeostase. Para ter equilíbrio, para ter homeostase, esse organismo ele tem algumas necessidades que precisam ser supridas, tá? Então, essas necessidades, quanto mais você vive num ambiente que te proporciona condições de você conhecer as suas necessidades, mais facilmente você vai identificar suas necessidades, né? Uma criança, por exemplo, todo ser vivo sabe qual é a sua necessidade. Um cachorrinho, ele já sabe buscar a teta da mãe, é instintivo, ele vai, né? Na natureza, a gente, né, quando não se interfere nela, naturalmente o animal, né, o bicho sabe o que ele precisa. O passarinho sabe exatamente, né, o tipo de passarinho, ele sabe qual pólen ele precisa. Esses dias eu estava vendo um documentário, acho que foi até no Fantástico de sexta-feira que passou, uns passarinhos, não sei se eram uns... Não é papagaio, aquele que parece periquito, não sei se era um papagaio ou um periquito, que ele come barro, né? Tem uma época que ele se alimenta de barro. Por que ele se alimenta de barro? Porque aquele barro tem algum elemento que está faltando dentro dele. Então, de forma geral, né, os organismos sabem qual é a sua necessidade. Aquilo que eu falei para vocês antes. No processo de socialização, a gente vai perdendo o nosso radar, né, para saber o que a gente necessita. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu sou menina, eu gosto de usar azul, né?
Desculpa, eu gosto. Se eu sou menina, eu gosto de usar azul. Não. Você tem que usar rosa.